Eu não sei você, mas eu já estou atônito com a presença desse Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Eu não sei o que você tem buscado de Deus nessa noite. Eu só sei dizer que Ele está aqui para te entregar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 9, eu quero dizer algo que Deus ministrou ao meu coração antes de eu começar a leitura. Quando Deus disse a Noé para fazer a arca, e Noé obedeceu ali a voz do Senhor e construiu todo aquele aquela monumental embarcação. No final, antes do dilúvio, Deus disse para Noé que viria de 2 em 2 animais e entraria na arca. Talvez quando Noé teve essa notícia, ele deve ter pensado: Deus não vai nos colocar junto com animais selvagens. Ele vai colocar-nos somente animais domésticos, porque eu vou estar lá dentro com a minha família. Não é possível que Deus vai colocar ali animais selvagens. Mas Deus tem a forma dele de trabalhar. Ele coloca ali tanto animais domésticos, como também animais selvagens. Nós vivemos em um tempo em que o Evangelho está sendo um Evangelho de adesão. Muitos estão aderindo ao Evangelho, mas não estão se convertendo. Existem jogadores de futebol, artistas, que estão aí aderindo ao Evangelho, mas não estão se convertendo. Acham que pode viver de qualquer maneira e dizer que é crente. E eis aí a diferença entre aquele que se converte e aquele que adere ao Evangelho. A igreja está cheia daqueles que aderiram ao Evangelho. E por que eu fiz aqui uma introdução com a arca, animais domésticos e animais selvagens? Eu quero trazer isso, um exemplo ao ser humano. Muitas das vezes existe aquele irmão que você fala com ele, você prega para ele, você ensina para ele, ele é manso, ele é humilde, ele atende, ele reconhece. E muitas das vezes você pode até ser um pouco mais enérgico com ele, que ele vai ser humilde, vai se humilhar, ele vai voltar, ele vai agradecer. Mas também existe aquele irmão que ele é selvagem. Você prega para ele, você fala a verdade com ele, através da palavra, mas ele é turrão, ele vai embora, ele fala mal. Mas nós precisamos entender que essa arca, ela vai ter as duas vertentes.
Que bom seria se todos fossem mansos e humildes, porque é assim que a palavra nos ensina. Porém, a verdade que vivemos é outra. Muitas das vezes nós recebemos aí uma exortação e às vezes não queremos nem voltar mais para a igreja. E muitas das vezes esses que ficam do lado de ser turrão, de ser ignorante, vamos dizer assim, acaba por ficar fora da arca e depois querer clamar para que se abra a porta naquele grande dia. Só que quem fecha a porta da arca é Deus. Nós precisamos aprender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para ser mansos e humildes. E independente do que aconteça, volte, reconheça, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Atos capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aqui eu já quero começar a pregar. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele não perguntou quem é você. Ele não perguntou sem reverência quem é você. Ele no erro, reconhecendo o erro, prostrado ao chão, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele não perdeu a reverência, mesmo diante daquilo que aconteceu com ele. E eu continuo a leitura, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Senhor Deus querido e amado, fala conosco nessa noite, ó Deus amado, aquilo que o Senhor já projetou, ó Pai querido, antes de chegarmos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos aprender aqui algumas lições. Todos aqui são crentes, acredito que já conhecem essa história, a conversão de Saulo. Eu quero já deixar aqui um dado, que Saulo significa o escolhido, o grande, e Paulo, o pequeno, o pequenino. E eu já quero começar deixando no coração da igreja que muitas das vezes nós nos achamos grande, nos sentimos grande, ou talvez um elogio eleva o teu ego e você se acha grande. Porém, quando a gente se converte ao Senhor, a gente reconhece que é aos pés dele o melhor lugar de se estar. E para isso temos que nos tornar pequeno. E nós aprendemos aqui algumas lições.
quando nós temos um encontro com o Senhor, a primeira coisa que acontece, brilha-se uma luz. E as trevas são dissipadas. A segunda coisa que acontece, porque se isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu com você, isso vai precisar acontecer hoje. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, é impossível que nós não nos prostremos diante dele. É impossível que nós não venhamos cair diante dele e reconhecer tão grande glória, tão grande luz, tão grande e poderosa presença. Essa é uma lição que nós aprendemos com a conversão de Saulo. Quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco, ele se prostra diante dele e grita: quem és tu, Senhor? Ele não resiste àquela grande glória que está diante dele, aquela luz que se apresenta diante dele, aquela presença gloriosa manifestada diante dele, e reconhece que é um Senhor que está ali, e que não é qualquer Senhor, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis que está ali. Então é impossível que quando eu e você tenhamos aí um encontro com o Senhor, nós não venhamos nos prostrar. A primeira coisa que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que é necessário o seu coração, o meu coração se dobrar diante daquele que é único, digno de ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo-se essa linha de raciocínio, algumas coisas acontecem conosco quando nós temos um real encontro com o Senhor. É impressionante e talvez difícil de entender o que eu vou dizer aqui, mas quando nós temos um encontro real com o Senhor, Ele nos cega. Como assim, meu irmão? A palavra do Senhor diz que Ele veio para dar vista ao cego. É verdade, querido, Ele veio para dar vista aos cegos, mas também Ele veio cegar o seu escolhido para o mundo lá fora. Quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo naquele dia, o Senhor traz para ele uma cegueira, que ele não mais enxergará os caminhos que ele estava seguindo. Era um perseguidor da igreja, e Deus precisava, e o Senhor precisava mostrar para ele que aquilo que ele estava enxergando não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor queria que ele enxergasse. Então Deus traz para ele ali naquele momento, a presença do Senhor Jesus traz para ele ali naquele momento uma cegueira tal qual ele não vai mais enxergar o mundo, ele não vai mais enxergar aquilo que era a sua convicção, e ele vai passar a ver ali, com a sua visão mundana cegada, ele vai passar a enxergar aquilo que é a visão de Deus, aquilo que o Senhor gostaria que ele enxergasse. Primeiro a luz, depois o prostrar-se, e agora é cego para o mundo. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, muitas das vezes nós temos os nossos olhos abertos para aquilo que o mundo nos oferece, mas nós temos estado cegos para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E o que o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite
é que Ele vai estar nos dando uma cegueira para o mundo, para que nós possamos enxergar os caminhos dEle com nitidez, para que nós possamos enxergar aquilo que Ele quer que enxerguemos. E muitas das vezes é necessário ser cegado para o mundo. O Senhor tem a sua maneira de trabalhar. E se você não conhece um antolho é aquilo que é colocado nos cavalos para fazer com que eles enxerguem só para frente. É algo colocado, um tapa-olho, para que o cavalo consiga enxergar só para frente. E o Senhor nessa noite quer nos dar um antolho nos nossos olhos. Ele quer que os nossos olhos estejam fitos nele. Ele quer que os nossos olhos estejam fitos naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. A igreja do Senhor ultimamente tem andado cegada para as coisas de Deus, tem andado selvagem para com as coisas de Deus. Mas hoje é dia de retorno, hoje é dia de voltar a enxergar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos enxergar. Muitas das vezes o Senhor levanta um louvando, falando, gritando, para que nós venhamos aprender aquilo e enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos. E muitas das vezes saímos daqui e nada daquilo que entrou fica. A nossa irmã Rosa recebeu aqui nesse lugar um milagre nessa semana. E o interessante é que isso foi relacionado à visão. E ela disse para nós que o inimigo queria acabar com a visão dela. Mas o Senhor trouxe de volta a visão dela aqui nesse lugar, dando-nos a entender que o inimigo quer nos cegar para as coisas de Deus. Mas o Senhor nessa noite veio aqui nesse lugar para retirar a cegueira que Satanás tem colocado e trazer para os nossos olhos aquela luz que brilhou diante de Saulo e fez ele cego para as coisas do mundo, mas fez ele com a visão clara como nunca, para enxergar aquilo que Deus tinha para ele. Aleluia. O Senhor muitas das vezes Ele vai trazer diante de nós o contraditório, para que nós possamos entender que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Não há vida sem Jesus, querido. Não há visão sem Jesus. A igreja hoje necessita de um despertamento. Nós estamos aqui em um culto de intercessão. Nós estamos aqui a clamar ao Senhor pelos nossos objetivos. Mas você já parou para pensar e você já parou para clamar ao Senhor que Ele venha realizar em nós os objetivos dEle? Porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Aleluia. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como eu disse aqui no início, existem no meio de nós, de uma forma geral, na igreja e em toda a terra, aqueles que aderem ao Evangelho. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dar uma conversão genuína.
Conversão é mudar de direção, é seguir aos passos do rei. Conversão é mudar a rota, é acertar a rota, é consertar o caminho. Foi isso que a aparição do Senhor Jesus Cristo para Saulo trouxe para a vida daquele homem. Ele tinha pelo homem cartas dadas, autorizações para perseguir, prender, matar e até mesmo consentir em algumas mortes. Mas Deus tinha algo diferente para ele, e é o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Deus tem algo diferente nesse lugar nessa noite. Aleluia. Deus tem uma genuinidade de conversão para o teu povo nessa noite. Está acessível. Está acessível. Não é mais por sangue de bodes e touros, mas é pelo sangue de Cristo. Havia, verso 10, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aí mais um acontecimento na nossa vida, quando nós temos um encontro real com o Senhor. Ele vai nos levar a orar. Ele vai nos levar para a oração. Porque não há outra forma de ter intimidade com Ele se não for orando. Saulo tem um encontro com o Senhor. A luz brilha e dissipa as trevas, e ao mesmo tempo traz uma cegueira. Ele se prostra, ele se rende. O que você entende por se render? Para quem conhece aí as autoridades policiais, quando ela vai abordar um meliante ou quem quer que seja que ela esteja desconfiada, ela vai mandar levantar as mãos para cima. E quando a pessoa levanta as suas mãos para cima, olha para mim, as autoridades policiais vão entender que ele está rendido. E quando o pregador aqui, ele te incita a levantar as suas mãos, você precisa compreender essa rendição diante de Deus. Quando você levanta as suas mãos, você está declarando para o Senhor: eu me rendo. Quando você levanta as suas mãos, você está declarando para o Senhor: eu te pertenço. Quando você levanta as suas mãos, você está dizendo para o Senhor: eu não posso fazer nada sem ti. E essa rendição diante do Senhor vai lhe trazer os frutos de um encontro real com Ele. Quando você se rende, você se derrama, você chora. Quantos de nós, irmãos, não tem mais disponibilizado para que o anjo do Senhor venha colher nenhuma só gota de lágrima? E a palavra diz que teríamos as nossas lágrimas recolhidas. Quantos de nós não temos nos derramado, não nos temos rendido? E precisamos muitas das vezes
ter um encontro real com o Senhor, para que isso nos leve a nos prostrar, para que isso nos leve a nos render, para que isso nos leve à oração. Talvez você tenha do homem uma liberação para fazer algo, mas que isso não é a vontade de Deus. E Deus veio te encontrar aqui nessa noite para trazer o teu entendimento que necessário é encontrar-se com Ele. Um ano nós passamos, assim eu quero crer, entrando no nosso quarto e fechando a nossa porta, para que o nosso Pai que vem em secreto nos ouvisse. O seu Pai que te vê em secreto, o que Ele tem ouvido de ti? O Senhor quer ter um encontro com você nessa noite. Aleluia. Verso 17 diz assim: então Ananias foi. Veja bem, deixa eu voltar no verso 12. Peço perdão. No verso 11 termina dizendo que Saulo está orando. O encontro com o Senhor o fez orar. E o verso 12 continua: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Essa é fenomenal. Quando nós temos um real encontro com o Senhor, além dele nos fazer cego para o mundo lá fora, além dele nos fazer render diante dele, nos prostrar, nos fazer orar, ele também nos dará visão. Há poucos instantes atrás, Saulo era um perseguidor da igreja, mas quando ele teve um real encontro com o Senhor, há poucos instantes, há poucos versículos mais à frente, Deus já lhe está entregando visões enquanto ora. E numa visão ele viu que um profeta, um discípulo chamado Ananias, entrava e colocava as mãos sobre ele e o devolveria a visão. Olha quantas coisas nos acontecem sobrenaturais quando nós temos um real encontro com o Senhor. Ananias diz: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quando há um real encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele traz uma mudança tão grande na nossa vida, que a princípio as pessoas podem ter até medo de quem você era, mas com o passar do tempo elas vão começar a enxergar quem habita em você. Elas vão começar a enxergar quem realmente você teve um encontro. E vão ver a diferença, porque a palavra de Deus diz que Deus confunde os que são. Deus faz o homem vil, o homem podre, se tornar alguém que marca não somente a sua geração, mas que deixa relatos para a vida toda. E assim foi com Saulo. E é o que Ele quer fazer comigo e com você.
nessa noite. O Senhor diz assim no verso 15: é verdade. É como se o Senhor dissesse assim, aqui eu conjecturo: é verdade, este era Saulo antes de ter um encontro real comigo, mas hoje ele é para mim vaso escolhido. Vai, porque ele é importante para mim. Agora eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez você entrou aqui nessa noite sem entender por que tanta luta, por que tanta prova. É porque você teve um real encontro com Deus. É porque você teve um real encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Ele está te provando, Ele está te passando pelo fogo. Porque é impossível ter uma pedra de ouro reluzente sem que primeiro ela seja experimentada no fogo. E para que isso aconteça, nós não podemos perder o foco de que é necessário ter um encontro real, se prostrar, se render, ter os olhos fitos nele e sermos cegos para o mundo. O mundo tem trazido para nós uma cegueira ao ponto de nós acharmos que somos nós mesmos quem nos sustentamos. E o Senhor diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Enquanto nós não entendermos que o Senhor é quem provê todas as coisas, nós vamos continuar com a mentalidade que estamos sofrendo. É porque nós precisamos entender que o Senhor, Ele é tudo para nós. Nós estamos com os nossos olhos talvez voltados demais para o mundo lá fora, esperando que o nosso patrão, esperando que o governo, esperando que alguém se movimente. Mas o nosso ajudador nessa noite, o Espírito Santo, ele traz para mim e para você a oportunidade de nos reencontrar. Talvez um dia nós já tivemos aí um encontro real com o Senhor, mas as lutas vão minando a nossa vida, vão minando as nossas forças, e nós, por um determinado momento, nós fraquejamos. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, dizendo ao meu coração que Ele estaria aqui, e que todo aquele que entrasse nessa casa nessa noite, que desejasse novamente ter um encontro real com Ele, Ele estaria disponível. E o verso 17 diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Depois de um processo após o encontro real com o Senhor, depois de passar 3 dias sem comer e sem beber e cego para o mundo, eu quero repetir, e cego para as suas próprias convicções, e cego para aquilo que o inimigo fazia ele enxergar como certo. Agora é hora de receber vista, porque agora a visão dele sendo aberta, não mais
se abriria enxergando o mundo, mas sim aquilo que o Senhor faria na vida dele e através da vida dele. E o mais, hora de ser cheio do Espírito Santo. Depois de ter se alimentado, se fortalecido, ele fica ali alguns dias, penso eu, ruminando tudo que havia acontecido com ele. E no verso 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Deus quer que eu e você, nessa noite, tenhamos tal encontro com Ele, que venha abrir a nossa visão espiritual, para ver realmente o que nós temos feito, se realmente está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Essa é uma verdade para nós essa noite. Ou se o que nós estamos fazendo é a nossa própria convicção, é porque eu estou seguindo A, B ou C. A Bíblia nos ensina a seguir aquele que é perfeito. A nossa perfeição, queridos, é uma verdade. Ela só vai acontecer quando nós estivermos no céu. Mas é necessário aqui nessa terra nós sermos escolados pelo Espírito Santo de Deus e viver em novidade de vida. Porque foi isso que aconteceu com Saulo. No capítulo 13, se não me falha a memória, no verso 9, ele tem o seu nome, a primeira vez, chamado de Paulo. Porque entende-se que, enquanto Saulo era dono de si, era grande, era senhor de si, mas agora, como Paulo, depois de haver concebido um encontro real com o Senhor, ele se torna pequeno. E a palavra de Deus diz que eu diminua para que ele cresça. Entenda algo nessa noite, querido. Se coloque como pequeno nessa noite. Se coloca como pequeno nessa noite. Se humilha nessa noite, a ponto do Senhor te enxergar prostrado aos seus pés. Oh, meu Pai, se coloque pequeno nessa noite. Nós somos muitas vezes muito cheios de nós, mas o Senhor quer um encontro conosco nessa noite. Quando você tem um real encontro com Deus, o pecado não pode ser mais normal. Quando você tem um real encontro com Deus, você não perde a reverência. Você tem sede e fome do Senhor. O diácono Gabriel disse aqui algo terça-feira. Para que serve o sal da terra? Para causar sede, irmãos, em nós. Para que nós tenhamos sede da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Se coloque sobre os seus pés.
O encontro real com o Senhor nos leva a nos prostrar, nos leva a nos render, nos leva a orar, nos leva a recobrar a visão espiritual, nos leva a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez o pecado tenha te dominado. Talvez aquilo que você pensa que é normal. O Senhor Jesus Cristo veio nessa noite limpar a eira. O Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite, nos dando a oportunidade de nos render diante dEle, de deixarmos de ser grande, de nos sentirmos grande e nos prostrar diante daquele único grande. Oh, querido, se você puder sentir essa presença que transforma, se você puder sentir nessa noite essa presença que tem o desejo que nós estejamos perto dEle, se você puder sentir essa noite essa presença gloriosa, qual nós temos clamado pela sua manifestação poderosa. Ele trouxe para nós nessa noite uma conversão genuína. Hoje é sua oportunidade de se prostrar diante dEle. Aleluia. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa noite. Não olhe para quem está à sua direita, não olhe para quem está à sua esquerda. Feche os seus olhos. Nós vamos ter aqui a nossa irmã Ana Beatriz e a nossa missionária Rosa louvando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço a tua atenção, não ao louvor, mas àquele que será entronizado aqui nessa noite. Tem um encontro marcado conosco. Aleluia.